aqui para mais um Papeando com Cristina Stech. E a nossa convidada de hoje, ela vem ali do vizinho município de Pinhão, cerca de 45 minutos de Guarapuava, bem pertinho. É a professora Graciele Amaral, a professora Graci. E nós vamos saber um pouquinho, tudo, quer dizer, um pouquinho, a base de quem é a professora Graci. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Fez boa viagem. Fiz uma boa viagem, vim rapidão, né? A gente tinha alguns compromissos, né? Então, eu quero agradecer, assim, de coração mesmo o teu convite. E eu fico muito feliz em estar aqui numa mídia que é muito ampla e que é muito democrática. Eu diria que aqui a gente sente que realmente funciona essa questão da mídia democrática, que tem voz para todas as pessoas, que independente do lado em que esteja, as ideias são defendidas e debatidas. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que bom. Acho que a nossa função enquanto comunicadores, né, que somos, a nossa função é justamente essa, né? Dar vez e voz para todos, para que quem está nos assistindo consiga formar sua opinião, né? Não queremos dar nada como pílula, né? Exatamente. Ou como draga que o se engole. Não. Bom, você é professora, você é afiliada ao Partido dos Trabalhadores, o PT, tanto é que ela está de blusa vermelha, batom vermelho também. É a minha cor preferida. Olha, as unhas no quase tom vermelho. Vermelho também, né? Você é professora do ensino fundamental. Meu Deus! Sim. São alunos de quantos anos, mais ou menos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Uma fase, é meio que uma transição entre a infância e a pré-adolescência, né? Eles estão, assim, bem nessa fase mesmo, sabe, Cris? Eu falo pra eles que eles estão, tem hora que eles são crianças, bebês quase, querem colo, querem a prof, querem abraçar a prof, e às vezes eles querem mandar cartinha pra namoradinho. Então eles estão nessa fase aí. Mas assim, eu trabalhei já com educação infantil, já trabalhei com projetos assim, tipo, no meu tempo era o PET que tinha antes, agora é outro, agora é Fortalecer, Conviver, outros nomes, né? Mas era basicamente com crianças que tinham medida socioeducativa, então eram crianças assim bem complicadas de lidar, eles tinham assim, a gente tinha que ter uma atenção especial. Então essa foi a minha base, e eu trabalhei muito tempo na educação infantil. Então, que eu amo as criancinhas, acho elas coisinha mais bonita de todas, mas eu não consigo mais. E eu falo assim para as meninas, para as minhas colegas professoras que são da educação infantil, eu falo assim, cara, vocês merecem assim o melhor salário. Eu acredito. O melhor tudo no mundo, porque ser professor de educação infantil, gente, tem que ter além de muito amor pela profissão, tem que ter um dom gigante, porque eu não me habilito mais. É complicado. Não tenho mais nem coluna pra isso. Tá, eu queria saber de você, assim, essa vocação vem desde criança, como que é? Você é pinhauense mesmo? Pinhauense, raiz, nasci em Pinhão, minha mãe e meu pai também são pinhauenses. E assim, desde criança, eu sempre fui dar aula para as bonecas, eu não gostava muito de boneca. Eu tinha uns hábitos estranhos com uma amiga minha, que era de enterrar as bonecas e fazer os seus velórios. Sim, eu tinha esse hábito, mas assim... Não me orgulho disso. Nunca quis enterrar nenhuma criancinha. Não, muito ao contrário, mas eu tinha esse, a gente achava bonito o velório, a gente nunca tinha ido, a gente inventava os velórios. Meu Deus, primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. Você já ouviu falar sobre isso, Lili? A Lili me acompanha aqui. Achei um pouquinho... Tanto quanto bizarro, não me orgulho disso, tá? Minhas bonequinhas que me perdoem, assim, mas... E eu não fiz nada. A gente dava aula e depois matava elas dela. Vingança maligna. Sim. Mas aí eu sempre tive eu sempre gostei de falar. Eu falo muito mesmo. Tanto que às vezes eu tomo a fala dos outros, enfim. Eu tenho esse que chega a ser um dom até, porque daí eu começo a falar e não paro mais. Mas assim, a minha infância foi bem marcada por isso. Eu fui filha única até meus 15 anos, a minha irmã nasceu muito depois, então eu tive uma infância muito boa. Minha boneca da casa. Boneca da casa. E assim, eu tive uma infância muito boa, convivi muito com avós. Que foi uma coisa muito gostosa, e eu acredito que assim, que boa parte da formação que eu tenho hoje humana, enquanto ser humano, vem dos meus avós também.
porque eu convivi muito com meus avós maternos, meus avós paternos. Os avós maternos eu nem conheci minha avó e meu avô a gente não tinha assim, muito contato, a gente teve mais depois, assim. Mas o meu avô paterno, o seu Domingos, lá da Reserva do Iguaçu, e a dona Eurídia, eu penso na minha avó assim quase que diariamente, sabe? Eu tenho assim um carinho assim, e foi uma falta muito grande que fez na minha vida, que foi a minha avó. E assim, eu tive uma infância muito boa mesmo. Então, eu acredito que isso também me formou como ser humano, e que depois eu acabei entrando na educação. Bem na falta de opção, sabe? Se foi indo e de repente quando se viu, cara, é isso que eu quero. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, senão dando aula. Eu vejo assim a profissão, pra mim não é profissão, pra mim é missão, né? Porque você pegar o filho dos outros por 4 horas diárias. 4 horas diárias, com realidades diferentes, ambientes diferentes. 30 às vezes, Meu 40. Deus. Minha turma tem 28. Porque você tem que lidar de uma maneira diferente com cada um, né? Isso. E assim, Cris, como eu já te falei, eu não me vejo fazendo outra coisa senão dando aula. E hoje, assim, a minha turma, eu falo que lá na minha turma que eu tenho esse ano, 2024, Ensino Fundamental 1, 5º ano, eu falo que lá na minha sala o crime é organizado. Porque eles... Gente, que mulher é essa? Porque eles estão juntos desde a educação infantil. Eles se conhecem pelo olhar. Que e daí legal. Agora eu vou precisar me afastar por conta do pleito eleitoral. Aí assim eu falo para quem vai ficar no meu lugar, boa sorte. Boa sorte, do fundo do meu coração. Porque eles são os amores, eles são aquelas crianças assim que fazem tudo muito rápido, eles se conhecem, eles vão conversar, eles fazem piada. Eu rio o tempo inteiro. Assim, a parte que eu não gosto da escola, que a gente provavelmente vai falar depois, é a parte da burocracia, que mas infelizmente a gente precisa fazer, precisa de documentos e registros, e a parte de ter que ficar lutando por direito o tempo todo. Essa parte eu não gosto. Eu acho que a gente poderia bem estar vivendo já no momento que não precisasse a gente fazer isso. Mas a gente, infelizmente, precisa ali estar batalhando para não perder direitos. Aí que está o detalhe maior. Mas, assim, não perdeu o que foi conquistado. Não perdeu o que foi, porque né? Assim, a gente vem aí de um tempo que a gente teve muitos direitos adquiridos. Muitos. Por exemplo? Bom, por exemplo, a questão da hora atividade. Que há muito tempo não tinha, e depois teve, e depois foi ampliado, depois se constituiu uma lei para isso, para a gente preparar nossas atividades durante o dia. A questão do piso do magistério. O piso do magistério foi uma conquista muito grande. E é uma luta, né, para que os municípios absorvam o piso nacional. Exatamente, né? E isso é uma luta constante. Aí, de repente, a gente se vê hoje em dia lutando para não perder alguns direitos adquiridos. A gente precisa de mais, mas a gente nem consegue olhar para esses mais que a gente tem, porque a gente tem que perder tempo, eu digo que é perder tempo, lutando por esses que a gente, para não perder esses que a gente já tem. Aí vem a aposentadoria, todas essas outras leis, né, trabalhistas que nos impelem aí pra rua, que nos faz a gente ir, né, tomar umas bombinhas de vez em quando, os cachorros, os cavalos, né, e cada tempo eles vão mudando os animais, né, que o tempo que será que eles vão jogar em cima dos profs, eu tô pensando, né, espero que vai diminuindo o porte, né, porque foi cavalo, depois cachorro, agora espero que seja, sei lá, um gato, um rato, talvez, não, rato não. Tá, Desculpa o trocadilho. Eu sou de letras, então. Eu tô adorando conversar com ela. Me diz uma coisa, foram esse tipo de luta, esse tipo de perdas, porque são perdas que te impeliram a ir para um partido político e hoje você colocar o teu nome como pré-candidato a vereador? Eu acho que sim. Com certeza foi. Esse é um dos motivos que a falta de algo que nos faz a correr atrás de alguma outra coisa. Então isso vai movimentando, né? Lógico, a gente esperaria que a gente não estivesse lutando pelo direito das mulheres. Sim. De pessoas querer mandar no corpo das mulheres. A gente queria muito não estar lutando por isso, porque a gente está num nível de evolução humana que a gente não precisaria estar lutando por isso, mas a gente está. Mas assim, uma das coisas que eu gosto de contar sempre, que é assim, um divisor de águas na minha vida, que me jogou lá pra militância mesmo,
quando a gente tá na universidade, a gente quer mudar o mundo, né? A gente acha que a gente pode mudar o mundo a gente só tem uma cartolina e um sonho e quer, né, mudar o mundo. E daí eu fui fazer uma pós-graduação concomitante pra gente terminar junto, porque eu queria começar a trabalhar. Eu já era concursada quando eu comecei a fazer a faculdade, quando eu estava terminando a faculdade. E aí eu fiz uma pós-graduação de educação no campo. E eu sempre participei de alguns movimentos e tal. E eu sempre pensava, cara, por que a educação no campo ela é tão diferente da educação que é feita na cidade? Por que é a educação, tudo é aula, tudo é professor, tudo é aluno, mas tem essa diferença muito grande. Aí eu comecei a estudar e teve um professor, que era um professor de movimentos sociais, que ele veio para dar uma disciplina, era uma pós-graduação presencial. Aí ele falou assim, ele começou a dar a história dos movimentos sociais. E nesse inteirinho eu descobri que a educação do campo só existe porque existe o MST. Então, essa educação do campo, consolidada, com direitos, ela só existe porque teve uma luta lá no tempo das Romarias da Terra, e enfim, que teve... Pastoral da Terra, que a Igreja Católica ela era mais engajada politicamente, assim, na questão de direitos humanos mesmo. Aí, eu falei, poxa vida, então, se esse movimento, ele tem tamanha importância, e não que o movimento seja exatamente do PT, o próprio MST fala... O MST apoia o PT em determinadas coisas porque é um dos caminhos, que é a política partidária, mas eles falam que o movimento ele é muito independente, ele tem suas regras próprias e tudo mais. Mas aí eu comecei, poxa, é por aí então. Aí eu comecei a estudar mais, porque qualquer coisa, se você me der qualquer tema para me falar alguma coisa, eu corro lá pesquisar, eu corro lá estudar, porque a minha prática é assim. Eu tenho uma prima, Yara. Ela fala assim pra mim, tudo que você der pra essa criatura, ela vai fazer, ela vai estudar muito. E eu vou mesmo, porque eu gosto. Aí eu comecei a estudar, e falei, poxa, eu sou assim, eu quero isso, eu quero isso pra mim. E aí que eu comecei a pesquisar e conversar com lideranças políticas e acabei entrando no PT. E assim, eu sou de esquerda, de extrema esquerda, e eu sei que o PT, assim, tem, como todos os partidos têm ainda seus defeitos, mas eu acredito que tem muito mais qualidades. E assim, eu acho que eu me encontrei como pessoa também, de filosofia de vida, de ideologia, de tudo que eu penso, tudo que eu acredito, tudo que eu já li, que eu tô no lugar certo. Então, por isso que eu tô nesse look vermelho. Durante todo esse tempo, claro, fora todas as perdas e tudo mais que você acabou de falar, alguma coisa que dentro da escola te frustra? Eu acho que a coisa que mais me frustra hoje, que eu acredito que seja uma grande pedra no meu sapato, porque eu tô lá no chão da escola, eu sei como é o currículo. Eu acho que o nosso currículo hoje, ele é um currículo que não... É o sonho de todo professor, independente se ele é freiriano, se ele não é. Eu sou, assim, uma fã. Antes de qualquer coisa, fã. Né? Antes de ser uma estudiosa, eu sou uma fã. Fã de carteirinha, que se eu pudesse, assim, né, ter vivido nesse mesmo tempo, meu Deus. Mas, independente de qualquer professor, mesmo que não seja dessa linha freiriana, ele pensa numa educação emancipatória. Eu sempre falo isso, emancipatória. Presume-se que seja para isso. Para que a criança e o adolescente ele possa ter as suas próprias decisões e se engajar em alguma coisa que mude o mundo. Não precisa ser exatamente um partido político, não precisa ser exatamente um movimento, não precisa ser... Até porque o nosso sonho mesmo é que se extingua tudo isso para que a gente consiga viver essa harmonia, essa democracia real. Porque hoje a gente não vive uma democracia, né? A gente vive uma democracia só de falácia, né? A gente percebe aí porque tinha professor sendo coagido a não participar de greve. Então, para mim, isso não é democracia. Mas, assim, a gente percebe que o currículo, como você falou, que é uma grande... que me descontenta bastante, é isso. Eu acho que a gente precisa ter um currículo, lógico, um currículo nacional, que a gente se baseie, mas que ele não venha goela abaixo, né, como a gente fala, no termo popular, para ser implantado dentro da escola, porque cada escola tem a sua identidade, cada escola tem o seu bairro ali, o que vive aquilo ali, vive a cidade, vive... Então, acho que o currículo hoje, para mim, é um... É porque é muito diferente você estar dentro de 4 paredes e você decidir por toda uma categoria, que não é só pela categoria, porque aí tem todo um universo de crianças, de jovens, de
né? De famílias, então o impacto é muito grande, né? Você sabe que eu estive em Brasília e o deputado Aliel me chamou para acompanhar, ele era presidente da comissão lá dos direitos dos idosos. E eu fui. Que é uma loucura, né? Aquelas comissões, eu participei de uma. Aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus do céu, aqui tem meia dúzia de pessoas decidindo o futuro de quantas milhões de pessoas daqui para frente. Será que eles sabem o que é que você precisa? Exatamente. E isso então é uma coisa, sabe, eu refleti até, conversei bastante isso, porque eu até fui para lá a convite do deputado Zeca Dirceu, que é bem meu amigo, né? Então você fica imaginando a importância que tem de você eleger pessoas comprometidas com o teu futuro, com o futuro dos teus filhos. Mas infelizmente a gente vê que a realidade não é essa, né? Então você coloca o teu nome como pré-candidata, você tem o que você pretende fazer, mas será que as pessoas conseguem entender isso? Esse é um grande... Eu acho que é o maior desafio. Desafio, exatamente. Porque assim, a gente tem que pensar também, Cris, que a gente tem a primeira mulher trans na Câmara. Depois de quantos anos de luta, e ainda assim, o Sul é o pioneiro nisso, é um dado horrível, mas é o país e a região que mais mata pessoas LGBTQIA+. E assim, a gente precisa, esse é só um exemplo do que a gente precisa ocupar esses espaços. Porque a gente vem assim de não sei se você já leu, tem um livro que é Coronelismo e Voto. É um livro assim muito bom mesmo. Que ele fala exatamente disso, que a gente vem de um ranço, né, de uma herança de política de coronéis, né, isso é fato, é histórico e tudo mais. E assim, a gente enxerga que a política é um lugar da elite, e não é, ela deixou de ser faz muito tempo, só que as pessoas ainda têm medo de se colocar nesse embate. Você sabe o que eu percebo? Que as pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo. Também. Cada vez mais. Que é um projeto neoliberal. Cada vez mais. Eu digo por quê. Eu vou votar em determinada pessoa porque eu quero garantir o meu cargo. Da minha irmã, do meu tio, do meu Entendeu? Primo. Então, não se pensa mais. Eu não sei se é que essa luta pela sobrevivência aí tá tão... Parece-me que está cada vez mais difícil, né? Quando a tendência seria de melhorar, mas não. Cada vez mais difícil, que você tem que, sabe, se autopreservar. Então eu não penso mais no coletivo. Então dessa forma, você fica limitando todas as conquistas, porque sozinho a gente não faz nada. Não. É só no coletivo. E aí eu resgato a importância dos movimentos sociais. Porque sozinho não se faz nada mesmo. Então, a partir da tua dor, daquilo que você sente na tua pele e que o outro sente também, então você tem que trazer ele para você e trazer mais um, e trazer mais um e se organizar. E eu acho que numa eleição, tanto é que a gente tem as bancadas, evangélica, ruralista, etc, né? Da bala, né? Não Esse bancada da bala, né? É uma coisa tão, sabe, eu acho que é uma coisa tão agressiva, sabe? E assustadora. Assustadora, né? E se fala assim com um certo orgulho, né? É pior, nem tem gente que vai na onda, né? Mas... Então, se você não tiver pessoas comprometidas com a causa, perder saudações. Exatamente isso. E assim, essa questão da individualidade, isso também é um projeto. Também é um projeto porque as pessoas enxergaram quem está no poder quer se manter no poder.
A linguagem é poder, tudo é poder, a mídia é poder. Então, que utiliza-se da língua também. Eu sou uma estudiosa da língua, então por isso que eu falo com muita propriedade. Então, e eles sabem disso. Eles sabem que esse individualismo da gente estar competindo o tempo todo, isso pode ser usado a favor de quem está no poder. Então, isso também, assim, a gente precisa estar muito atento a isso. Que esse projeto de competição, de eu preciso ser mais que você, eu preciso derrubar, eu preciso... É o que move a maioria das coisas que está hoje no mundo. E cada vez as pessoas estão mais individualistas. Por exemplo, tem gente que vê a mulher apanhando do marido do lado e fala em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Meu Deus. Mete sim, né? Mete sim e com fica certeza. Do lado da mulher, sim, né? Exatamente sim. Isso. Que também mas aí também a gente vai esbarrar num outro lance cultural. A mulher é concorrente da própria mulher, para não dizer inimiga, né? Porque se nós vamos entrar nessa seara, nós vamos amanhecer conversando, né? Mas o homem, ele é cúmplice. A mulher não. Competitiva Mas isso já veio também do patriarcado. Justamente. Patriarcado. A gente vive uma comunidade patriarcal e eu digo assim com muita segurança também que todo homem é machista. Com certeza. Mesmo que ele diga que ele não é. Mas a gente se trai. A gente se trai. Por mais que você diga eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas em determinado momento você se trai, porque é muito impregnado. E a linguagem, ela é uma grande... que é responsável por fazer essa propaganda, né? Sim. Então, toda vez que eu falo, mulher no volante, período constante, tinha que ser mulher. Sim. Tá de TPM. Sim. É falta daquele negócio, né? Então, nós mesmos reproduzimos muito dessas frases, e essas frases elas vão impregnando, inclusive nas crianças, porque elas reproduzem, elas são esponjinha. Elas falam assim, tudo que eles são o que nós somos, melhorados. Aí que tá, nativos digitais, né? Eles não só sabem como eles postam, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa reprodução desse discurso, e é realmente isso. Então a gente vive uma competitividade que não se preza mais pelo coletivo. Justamente, e eu acho sim que a importância nessas eleições de aumentar o número das mulheres nos legislativos, nos executivos, é muito importante. Porque você veja, eu vou pegar como exemplo aqui, Guarapuava, pela primeira vez na história tem uma bancada 4 mulheres. Eu quero que tenha 8, 12, 16 nas próximas eleições. E mesmo assim, há violência de gênero dentro da Câmara Municipal. Bastante. Então, se você estiver sozinha, e eu sei que no Pinhão tem uma vereadora só e que ela sofre esse tipo, né, de represália e tal. Mas, se você tiver mais uma, ou se forem 3, ou se forem 4, além de todos esses ganhos, porque da mulher saber onde estão as dores e os amores, né? Tem a questão toda de sensibilidade, tem uma série de coisas, e a gente tem ganhos por conta disso. Que aí nós temos os absorventes hoje sendo distribuídos, e que eu lembro perfeitamente que a deputada Cristina Silvestre, que o projeto foi dela, e ela me disse que quando ela apresentou, os deputados tiraram sarro. Deram risada, depois que eles foram entender a importância. Então, você veja a importância de você ter mulheres nos espaços de liderança, que são decisórias, né? Os espaços não apenas de liderança, mas nos espaços de decisão. Poder, né? Exatamente. Entre todas as aspas, né? De estarem nesse... todas as aspas. Eu tenho uma tatuagem de aspas. Que é tudo que a gente pode dizer, que às vezes a gente não diz, ou o dito fica pelo não dito. Justamente. Então por isso que eu tenho essas tatuagens. Tenho no meu corpo. Assim, Cris, eu acho que você tocou num ponto muito importante da questão da presença das mulheres na política. Que às vezes a gente fala assim, mas fulana, ela faz muitos projetos e tal. Veja, eu vejo aqui em Guarapuava muitas mulheres fortes. Mulheres assim com projetos essenciais, com projetos assim
importantíssimos, só que ainda a gente esbarra na questão partidária, Sim. que eu acho que é muito importante que se deve falar Sim. também. Porque às vezes eu sou uma mulher e eu saio candidata por determinado partido. E eu tô lá defendendo as pautas das mulheres, eu tô lá defendendo, né, que o meu corpo, minhas regras, eu vou lá para manifestação para conseguir absorvente, eu vou coletar assinatura, eu vou montar ponto de coleta e tal. Só que o meu partido é aquele que vota no PL 1904. O meu partido é aquele que tira a lei trabalhista de mulher. É uma contradição. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado também com relação a isso, porque não estou dizendo que as mulheres de direita não deviam estar na direita, mas a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, porque vai ficar uma coisa que a gente, as mulheres, elas mesmas, não vão conseguir defender a própria bandeira. Então, eu acho que, não estou dizendo também que os partidos de esquerda são os melhores, e a gente tem que pensar também que a esquerda e a direita é uma piadinha da história, né? Sim. Vem da Revolução Francesa, e quem sustentava a direita eram os fazendeiros e quem sustentava a esquerda eram os trabalhadores. Então, podia ser o contrário? Podia. Claro. Mas assim, eu acho que quem defende pauta, principalmente as pautas das mulheres, eu digo aqui todas as que se dizem mulheres, e outra coisa também, a questão LGBT, que é muito importante, as mulheres são as pessoas que mais defendem as pautas LGBT. Então, eu acho que essa comunidade também tem que ficar muito atenta. Com certeza. Esses são detalhes, são coisas. Como que votou tal partido no PL 1904? Como que votou tal partido nas reformas trabalhistas? Nas reformas, também entre aspas, nas reformas da Previdência. Como que votou esses partidos? Essa mulher, ela compactua com essa ideia? Então a gente precisa também tomar esse cuidado, porque às vezes as mulheres estão aqui na base, no chão, na rua, né, no chão da casa, no chão da fábrica, tentando, remando, lutando, sofrendo, porque a mulher sofre desde que nasce. Ser mulher é um ser político. É muito difícil ser mulher. E aí ela vai, e de repente esbarra nessa coisa. Mas o teu deputado votou a favor do PL 1904, que a gente sabe, né, toda a polêmica que deu, que tenta coagir as mulheres. Então, tem uma contradição aí. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu tenho uma amiga que é esquerdaça, assim, nossa, você do B na veia, militância, blá, blá, blá. Ela fala assim, votar uma mulher de direita é pior que votar em homem. Vota em homem de uma vez. E eu concordo um pouco com ela, mas eu discordo em outras partes, porque a gente vê que tem mulher que realmente luta pela causa da mulher, mas que às vezes está num partido que não compactua com essas mesmas ideias. Por quê? Porque é cheio de homem. Sim. Então eu acho uma contradição muito grande, e essa também é uma pauta que eu defendo. Participei dos conselhos da mulher, eu estudo, né, eu sou mestranda, e a minha pesquisa é sobre poesia islã de Curitiba, de um grupo de mulheres de Curitiba. Então é uma poesia que ela é uma poesia falada por mulheres da periferia. Nossa, então é um recorte bem específico, e a gente precisa fazer esses recortes também, que o meu feminismo de mulher branca, cisgênero é o feminismo da mulher preta, não binária, da periferia é outro, e a gente precisa juntar essas causas, não fatiar demais, né? Então eu acho que a gente precisa ter todo esse olhar para esse todo, que a gente consegue mudar pelo menos um pouco essa realidade, né? Diminuir pelo menos os índices de feminicídio, os índices de medida protetiva. Eu sempre acompanho a Rede Sul, e assim, toda semana eu vejo vocês postarem casos de violência contra a mulher. Já virou parte do nosso cotidiano. Exatamente. Teve uma semana, Cris, que eu contei 8. Eu falei, eu vou contar, porque não é possível de novo. E você veja, nós não retratamos assim a realidade, porque você acaba lá vem violência da mulher, banalizando, porque vem no boletim, aí você pega a região, a gente pega, recebe o boletim na região inteira, né? Então vem lá, em tal lugar, papapá. Então você acaba pegando o fato mais grave, digamos assim. Todos são gravíssimos, né? Mas você pega aquele, porque senão você vai acabar fazendo sim todo dia violência, 12 ocorrências de violência contra a mulher, 10, entendeu?
é muito alto. É muito alto. É muito alto. Para uma cidade que tem, para uma região que tem esse número populacional, é um índice grande. E a gente tem ali no Pinhão os últimos casos de feminicídio que foram bem graves, né? Então, assim, que a gente tem em campo essa luta para colocar mais mulheres na política por isso. Pra gente tentar organizar, porque a mulher ela sofre a violência quando ela sofre a violência. Uma vez eu fiz um estudo assim bem bobo, eu tava dando aula para o ensino médio e aí eu comecei a coletar, assim, falei, meninas, alguma de vocês aqui já se sentiu assediada? Assim, num sentimento mesmo, assim. Todas elas levantaram a mão. Na outra turma eu fiz a mesma coisa, todas levantaram a mão. E se a gente for fazer um estudo de caso social, todas nós sofremos algum tipo de violência. Com certeza. Psicológica, Sim. Emocional, física, patrimonial, que eu acho um absurdo. Nossa, absurdo. E assim, a gente precisa começar a olhar para essas coisas e não achar mais normal. Eu não tolero mais racismo, se eu ver eu denuncio, porque a gente já tem muita informação. Absurdo. É um absurdo. O que eu tô achando bacana, assim, eu comecei a assistir novela. Porque antes, assim, até há pouco tempo, eu não vou assistir novela, isso aí é banalidade, não sei o quê. Não é. Não é porque mídia aberta. Não, e você acabou de trazer um caso de violência patrimonial e que a gente percebe hoje na novela Renascer. Exatamente. Então, traz muita coisa, né? E só eu vejo assim, por menos esclarecimento que uma pessoa, que uma mulher tenha, se ela assistir, ela começa a ter um senso crítico e começa, porque ela vai se identificar com aquele caso. Exatamente. E a gente tinha um programa na Rádio Pioneira que falava exatamente disso. De coisas, e daí eu ouvi alguns relatos assim que a minha mãe, o meu pai vai e desliga o rádio quando vocês começam a falar, porque ele sabe que vocês vão começar a falar de coisas assim que ele não quer ouvir, ele vai e desliga. Eu falo, pois você vai lá e liga de volta. Porque tá a informação ela é perigosa. A pessoa que sabe é muito perigosa. Pessoal que sabe. O conhecimento nos deixa mais tristes, mas são perigosos. Somos perigosos, né? Quem sabe um pouquinho. Eu me considero que sei um pouquinho. Nos deixa indignados, né? Mas a gente precisa de pessoas indignadas, de pessoas que não se conformem. De pessoas que lutem. O Moacir Gadotti, que é um estudioso da educação do Brasil, ele fala assim que nós, professores, precisamos moldar inconformados. Que eu acho incrível essa fala dele, porque a gente precisa formar criança questionadora mesmo. Justamente. Porque não que todo mundo fala que nós de esquerda doutrinamos, não, gente, a gente só ensina eles a pensar. Aí o que eles vão decidir depois... Que é tudo que não se quer, né? Tudo que não se quer. Tem que ser o gado, né? Tem que ser aqui, esse currículo fechado aqui é para isso, tá, prof? Esse currículo que você não pode ir para cá, você tem que ir aqui. Então, eu acho que criar indignados, criar inconformados com a situação, porque a gente não está numa situação confortável. Não, a gente ainda tem muita desigualdade, a gente ainda tem muita violência, tem muita coisa para ser melhorada nesse mundo ainda. E eu acho que a educação é o caminho. É o caminho sempre. Para tudo. Principalmente a questão do professor, porque o que eu digo eu não seria jornalista, não seria publicitária se eu não tivesse aprendido a ler e escrever. O político, o presidente, seja de onde for, passa pelas mãos do professor do ensino fundamental. Quer dizer, agora começando lá na educação infantil. Educação infantil começa em 4 anos. Então, isso eu sou indignada. E é a classe mais precisa lutar. Justamente, é a classe mais desvalorizada. Então, isso é um contraponto, assim, que eu não consigo aceitar. Quer dizer, eu sou uma interna indignada, né? Uma interna indignada com uma série de coisas, mas isso é um fator que me incomoda muito, sabe? De você... E aí a gente cai na retirada de direitos, quer dizer, você tem que lutar, quando você consegue, vem neguinho e faz assim, numa caneta. Vamos tirar, porque isso aqui não tá bom. Entende? Isso aqui vai mexer com a população vai começar a pensar, nós não podemos fazer isso, né? Bom, Graça, o que eu quero dizer assim, que eu amei conversar com você, né? A gente ficaria aqui, né? O fim de semana inteiro debatendo, uma conversa super gostosa.
E quero agradecer a você, quero deixar aqui a Rede Sul, né, o portal ESN aberto para todas as questões. Quando quiser voltar, quando nos quiser enviar pauta, a gente é aberto a tudo e a todos, né? É nosso dever enquanto comunicadores, né? Eu digo que nós somos contadores de histórias, né? Histórias cotidianas, histórias reais, e a gente ama fazer isso, né? Então, e quero deixar você à vontade. Muito obrigada, Cris. Foi um prazer mesmo. A gente já tinha conversado em outras situações, né? E assim, a gente sempre acaba discutindo e acaba conversando sobre muita coisa, sobre muitos temas. E como você falou, se a gente for se pautar só pela educação, a gente vai matar. Se a gente for se pautar pela questão da mulher, vamos mais duas. E assim a gente vai, né? Mas eu quero agradecer esse espaço, que é um espaço que eu considero muito democrático e que a gente precisa ter esse lugar para que a gente possa falar. Porque até isso, né, estão nos tomando aos poucos nossa fala, estão nos emudecendo, né, cada vez mais, e a gente precisa retomar esses lugares. E assim, eu como pré-candidata também, eu espero que a bancada feminina, a bancada de mulheres aumente, independente do partido, independente da pauta, a gente precisa de mais mulheres na política, na Câmara de Vereadores principalmente, porque agora em Pinhão nós só temos uma. E assim, essa luta de trabalhador, de mulher trabalhadora com tripla jornada, não reconhecida, trabalho invisibilizado e tudo mais, a gente precisa estar muito, muito atento a isso e a gente precisa lutar. Enquanto tiver ruim, a gente precisa lutar. Ou enquanto estiver minimamente desconfortável para mim e para o meu semelhante, a gente precisa lutar. E eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar assim, para todo mundo, para analisar bem as propostas de todos os candidatos, conversar, trocar ideia, falar, conversar com eles para passar essas ideias, porque a gente não tem condições de caminhar e ir por todo lugar, então a gente precisa ser abordado também pelos eleitores, faça isso, que tal se a gente fizesse isso, porque isso é importante. Participe, né? Esse diálogo é muito importante. E também para as próximas eleições, agora não é possível mais, quem não é filiado não pode mais participar do pleito, mas para que todas as pessoas possam procurar e tentar entrar na política, porque esse espaço é de todo mundo. A gente precisa ter lá o comerciante dentro da política, a gente precisa ter a pessoa que trabalha na lavoura. Veja, a gente fala do agronegócio, a gente fala sempre de uma maneira, mas a gente não fala, a gente não tem representante no Congresso, por exemplo, do lavrador, daquela pessoa do cabo da enxada. E essa pessoa pode estar lá também. Com certeza. Deve, a empregada doméstica, porque mais, né, cheia de retirada de direitos nos últimos anos, conquistamos alguns direitos, perdemos outros, perdemos mais. E assim, por que ela não pode estar lá na Câmara também? Ela pode, ela deve estar lá. Então esse é o meu principal recado, né? Que as mulheres se engajem cada vez mais na política, porque ser mulher é um ser político. Com certeza. E aqui eu falo mais uma vez, que eu falo sempre, às vezes eu até assim tenho medo de ser chata, né? Mas, gente, nós mulheres somos a maioria no país, cara. Eu uso um termo que é do Richard Santos, que eu sou pesquisadora, né, da questão da periferia e tal. Sim. Ele usa um termo que eu acho incrível, que é, nós não somos minorias, nós somos maiorias minorizadas. Sim, com certeza. Então esse termo eu acho incrível. Maioria minorizada. Eu acho incrível esse termo, porque a população preta não é minoria. Eles são maioria minorizada. Mulher não é minoria, maioria minorizada. Então, essa minorização a gente tem que inverter esse quadro e continuar a ser a maioria em todos os espaços, né? Porque a gente precisa de mais mulheres em todos os espaços. Com certeza. Bom, Grazi, obrigada mesmo por você ter vindo aí, enfrentou aí meia hora de estrada e estamos aqui. E estamos aqui para mais de meia hora de conversa, né? A conversa foi muito boa, nosso bate-papo aí foi legal, então obrigada mais uma vez, reitero, portas abertas, aqui nós não temos porta nem tramela, ou nossa porta não tem tramela, né? É só entrar em contato e pegar o carro e chegar por aqui.
né, que a gente está à disposição. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui em mais um Papeando comigo, Cristina Stech. E eu quero lembrar a vocês que então nosso podcast vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, pelas nossas redes sociais, as redes sociais do Portal ESN e também pelas plataformas de áudio da sua preferência. E a gente vai ficando por aqui, mas eu sei que você continua ligado no seu portal www.redestudionoticias.com.br. Obrigada, Grazi, obrigada, Lili. Beijão pra vocês.